morais relacionadas à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos, à mente, linguagem. Essas duas raças, usei esse termo, de filósofos daquela época, tudo para eles determinava no presente. Tudo para eles determinava no presente. Eu falei para vocês que Scott escreveu: vocês não podem pregar uma salvação sem o juízo. Espera aí. Você quer saber que o Senhor Jesus é o maior filósofo? Então vamos lá. O Senhor Jesus, quando ele encontrou com a mulher samaritana, ele chegou e pediu água. Ele era a mensagem. Me dá água de beber. A mulher falou assim: Senhor, mas tu sendo judeu pedir água a mim? Ele diz: mulher, se tu soubesse, você pediria água viva e nunca mais teríamos sede. Sabe qual é a filosofia? Qual era a mensagem que ele estava falando? Espera aí. Eu sou aquela mensagem que João escreveu. No princípio eu era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que se fez, nada se fez sem o intermédio dele. Tudo foi criado por ele. Ele é a luz dos homens, e as trevas jamais prevalecerão contra essa luz. Ele estava dizendo: mulher, você está procurando uma razão para uma mensagem da sua vida. Eu sou a mensagem que eu acabei de chegar para você. Eu estou trabalhando uma linguagem com você. Eu estou trabalhando para você entender que o dia que você realmente tomar dessa água que sou eu, que acabei de chegar para você, a sede que você tem na alma, nunca mais você vai sentir. Você está sentado dentro da igreja, adorando a um Deus desconhecido. Espera aí, eu estou te falando para você que Ele é o filósofo da sua vida agora. Eu estou dizendo para você que você não precisa pensar como essas duas raças de filósofos pensaram naquela época. Comemos e bebamos porque amanhã nós morreremos. Vivamos a vida hoje no bel prazer. Ou, eu não tenho esperança para mim não existe nada. Eu só quero viver na plena natureza. Deusinho aqui, Deusinho ali, nada. Esse Deus que eu estou falando para você nessa manhã é um Deus da sua filosofia, dizendo para você que Ele é a mensagem que vai te encher tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Você está com fome, espera aí, você pode comer Ele porque Ele é o pão da vida. Você está com sede, Ele é a água que vai matar a sua sede. É Ele que traz paz para a sua alma. É Ele que preenche o seu interior. É Ele que te faz você fluir. É Ele que faz você ser alguém na vida. Não é o homem. Não é o homem. Quer filosofia? Nicodemos, que faço para dar a vida eterna? Olha, espera aí. Tem que nascer de novo. Eu nascer de novo, velho, entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Espera aí, eu vou te trazer uma mensagem para você. Você precisa nascer da água e do Espírito. Só assim entrará no reino de Deus. Eu sou a mensagem dizendo para você: aquele que me aceita, que consegue entrar no reino de Deus. Filosofia. Filosofia. Samaritano. A Bíblia diz que salteadores tomaram um homem, descendo para Jerusalém, bateram, judiaram dele.
A Bíblia diz que veio um sacerdote. Vocês acham que isso é fácil? Sacerdote é o que representava o povo. Sacerdote é o que chegava o povo perante a Deus. Sabe o que ele fez? Aquele homem, os salteadores bateram nele, passaram de largo. Mas a Bíblia torna a falar que depois vem um levita. Levita que leva a casa, que leva em adoração a Deus. Sabe o que fez? Passou de largo. Sabe o que acontece? Mas a Bíblia diz que veio um samaritano, que era uma raça que os judeus achavam que ele era todo escolhido, que não era salvo, que não era nada da vida. Pegou aquele homem, passou óleo nas suas feridas, deu dinheiro e mandou cuidar dele, botou na hospedaria e mandou cuidar dele. O Senhor Jesus encerra a palavra dizendo: vai e faça o mesmo. Porque quando você pega o Senhor Jesus como o filósofo da sua vida, você vai entender que o amor que Ele tem é o mesmo amor que trabalha em você. Amém. Aleluia. Passando eu, olhei para o vosso santuário e vi um altar, e nesse altar estava escrito: Deus desconhecido, a qual vós honrais e adorais. É esse que eu vos anuncio hoje, é esse que eu estou falando para você nessa manhã. Psicologia, estudo científico dos processos mentais e comportamento. O homem quer o Senhor Jesus como o maior psicólogo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você senta no divã para falar com os psicólogos, ele passa e começa a ver você contar a sua vida. Estou falando de áreas. Tudo isso existia na Grécia. Lá foi o berço, lá que foi criado. Eles queriam trabalhar na mente e no comportamento. Esse tribunal onde Paulo foi era que julgava, achava que era o dono. Agora o Senhor Jesus vem e fala: vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Espera aí. O Senhor Jesus, o jugo dele é suave. Sabe por que é suave? Sabe por que é suave? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é que restaura o homem. A palavra de Deus é que ilumina o homem. A palavra de Deus é que enche o homem. Essa é a palavra. Porque quando eu pego essa psicologia, eu pego esse psicólogo chamado Jesus, eu vou entender algo na minha vida. E quando eu começo a entender algo na minha vida, a primeira coisa que eu vou entender, que dele eu recebi perdão. Primeira coisa, quando eu pego esse psicólogo chamado Jesus, eu vou entender que nele eu sou a nova criatura. Quando eu pego esse psicólogo chamado Jesus, eu vou entender algo na minha vida, que nenhum mal vai me tocar. Por quê? Por quê, pastor, que nenhum mal vai me tocar? Ah, não vai não, espera aí um pouquinho. Sabe por que não vai tocar? Porque a Bíblia diz que eu sou a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que eu sou sal e luz da terra. Sabe o que a Bíblia fala? Eu sou livre de toda maldição. A Bíblia diz que eu sou selado por Ele. Quando eu pego esse psicólogo Jesus e eu caminho até Ele, eu vou entender que o que esse mundo
valor para mim. Sabe por quê? Porque quando eu sou selado pelo Espírito Santo, com esse psicólogo chamado Jesus, que quando eu sento e começo a falar com Ele, que Ele está acima de todas as coisas, eu começo a ter vida abundante, eu começo a ter paz de entendimento. O Espírito Santo começa a trabalhar. Porque o psicólogo, o maior psicólogo da face da terra, chamado Jesus, ele entrou na minha história. Amém. Ele entrou na minha história. Glória a Deus. Ele entrou na minha história. Aleluia. Agora, eu sendo selado, tendo a paz de entendimento, sabe o que eu tenho? Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho a mente de Cristo. Pastor, só tem alguma garantia disso? A Bíblia me diz que quando eu vou até esse Jesus, esse psicólogo, eu triunfo com ele e eu tenho um corpo glorificado. Eu não sei se você está entendendo isso. Você vai triunfar e ter um corpo glorificado. Esse é o maior psicólogo da vida. Os estudos dizem que a matemática também nasceram e se compôs na Grécia. Pitágoras, ele desenvolveu a matemática e ele diz o seguinte, que todo número são razões exatas. Eu não vou entrar nesse detalhe com Pitágoras, porque primeiro eu não sou doido, mas ele diz o seguinte, que 1 mais 1 é 2, 3 vezes 3 são 9, raiz quadrada de 16 é 4. De repente vocês podem estar pensando, o que o pastor está falando? Nem eu estou entendendo, mas espera aí, eu estou falando para você, que eu passei e vi um santuário, o vosso santuário estava escrito um altar a Deus desconhecido. É esse Deus que eu estou falando hoje. Grécia pode ter uma ciência, uma iluminação da mente humana, mas quando Paulo anunciou esse Jesus, que quem nós estamos aprendendo hoje de manhã, nós vamos entender a filosofia dele, nós vamos entender a psicologia dele, nós vamos entender a matemática dele. E a matemática de Pitágoras pode ser números exatos, mas a matemática do Senhor Jesus que eu estou falando nessa manhã é aquela matemática que pega 5 pães e 2 peixinhos, sustenta 5.000 e ainda sobra 12 peixes. É dessa matemática que eu estou falando. A vida inteira, 2 vezes 2 vai ser 4. Ah, mas você acha que Jesus não está fazendo uma história? A Bíblia me diz que na segunda multiplicação dos pães, ele perguntou, ele estava com as pessoas novamente ensinando, porque ele era o maior professor de todos os tempos. Ele estava ensinando e estava dizendo, multidão, e agora o que vocês têm? Nós temos agora 7 pães e alguns peixinhos. A Bíblia nem me fala quantos peixes que é. A Bíblia me diz que ele orou ao Pai. A Bíblia diz que 4.000 pessoas comeram e ainda sobraram 7 cestos. A matemática do Senhor Jesus é aquela que faz, repete e permanece. Aleluia! E permanece. Oh, glória! I'm so sorry. É hora que eu tenho a cabeça pequena e a orelha grande. É hora que eu não entendo. Irmãos, eu não estou falando só de vocês, eu estou falando de mim. É hora que eu não entendo que muitas vezes nós estamos sentados nos bancos da igreja e nós falamos que vem adorar ao Senhor e nós não entendemos que Ele é a razão de nós existirmos, o ar que respiramos, e nós somos obra e criatura sua. Ninguém entende nós mais do que o Senhor Jesus.
mais do que o Senhor Jesus. Ele não só fez a sua criação, Ele age a favor da sua criação. Nunca esqueçamos disso. Nunca esqueçamos disso. Nunca. Agora, a Grécia, Paulo foi chamado de tagarela. Aquele passarinho, um homem que achou que estava sem noção de intelecto, ele agora começa a anunciar a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor excede o nosso todo entendimento. Qual é o entendimento que você tem dele nessa manhã? A escola, professor chamado Sócrates, Platão, quando fez a sua faculdade, estou te falando isso tudo em torno de 275 a.C. Aristóteles, Pitágoras, escreveram muitos livros. Muitos livros. Mas quando eu deparo com esse Deus que nós aprendemos, eu entendo que Ele é e será de geração em geração, até que Ele venha. Aleluia. Até que Ele venha. Aleluia. É hora que eu entendo. A grandeza desse Deus está acima de tudo aquilo que eu quero. Está acima das minhas vontades. Esse Deus está acima da minha razão. Esse Deus está acima daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Porque é Ele que me completa. Quando eu paro para pegar esse Deus e colocar Ele no altar, no santuário, eu não vou começar a honrar mais Deus desconhecido, eu vou começar a honrar um Deus verdadeiro. Quando eu começo a entender que esse Deus é aquele que transforma a minha vida, quando eu começo a entender que esse Deus é aquele que morreu na cruz por mim, eu já não vou vir na igreja mais sentar e vou começar a adorar a um Deus desconhecido. Eu vou começar a adorar a um Deus que Ele é filósofo, porque Ele é a mensagem para a minha vida. Quando eu começo a vir e eu entender, eu não vou chegar mais na igreja, vou começar a parar e vou começar a ver esse Deus desconhecido, mas eu vou parar e começar a adorar a um Deus que é psicólogo, que diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sabe que eu pego toda a minha dependência, eu coloco nos pés dele e diz: o Senhor agora vai entender a minha mente e meu comportamento humano. Quando eu entendo que eu venho na igreja, eu pego esse Deus desconhecido e transformo ele num Deus conhecido para minha vida, eu vou entender que Ele é a maior matemática de todos os tempos, porque para todos aqueles estudiosos naquela época é números exatos, mas a do meu Deus é inexplicável, ainda sobra. Eu não sei se você está entendendo. Nós estamos vivendo uma geração hoje que aonde temos se perdido, aonde nós temos pegado um objeto de adoração e achando e ocupando esse lugar de Deus e dizendo: espera aí, eu estou adorando, eu estou fazendo, e limitamos o poder de Deus dentro da parede. E esse Deus que nós servimos, Ele está acima de tudo que há na terra e no céu. Sabe por quê? Em Isaías nós vimos que nem os anjos, o serafim, olhavam para ele, mas diziam um para o outro: glória, 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 e a terra está cheia da sua glória. Vivemos uma geração que é onde nós sentamos na igreja e parece que nós não viemos para adorar a Deus,
nós viemos para ver tudo, mas de menos rasgar o coração e adorar a Deus. Aquele povo estava perdido. Aquele povo, uns não aceitaram. A Bíblia diz que muitos se converteram, mas uns não aceitaram. Mas o Paulo explicou que ele é acima de tudo. Charles Blondin, em 1859, ele usou uma corda para passar as cataratas de Niágara, aqui entre Estados Unidos e Canadá. Ela tem aproximadamente 340 metros. Foi o maior espetáculo que os homens puderam ver. Ele caminhou e passou de um outro lado. Ele viu o povo, teve em êxtase, porque várias e várias pessoas que tentaram passar morreram. Lá não tem segunda chance, morre. Ele, não satisfeito, ele disse para o povo: vou lançar um novo desafio. A próxima vez que eu passar, eu vou passar com o meu empresário nas costas. Ele colocou o empresário dele e começou a passar na corda bamba. Veio. Uns falam que um espertalhão cortou uma corda que era o suporte do cabo de aço. Outros estudos dizem que ela arrebentou. Mas quando eles estavam a certa altura, já no meio do precipício, aquilo arrebentou. E ele balançou. A mão do empresário, que estava só colocada nele, diz: me agarra, porque nós vamos passar do outro lado. E ele passou, chegou do outro lado, são e salvo. O povo foi à loucura. O povo foi à loucura daquilo que ele tinha feito. Eu quero dizer para você que entre o céu e a terra tem um abismo chamado inferno, com a boca dela anda aberta, querendo te tragar você. Talvez você tenha sentado na sua cadeira e adorado muitos deuses estranhos, que não pode te completar nada na sua vida. Mas eu estou te falando nessa manhã que completa toda a razão do seu viver. Agarre nele, amém, que você vai chegar do outro lado, amém, são e salvo. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Passando eu, vendo o vosso santuário, um altar que estava escrito Deus desconhecido, a esse quem vos sirvais e honrais sem conhecer, é esse que eu vos anuncio hoje. É hoje que eu vos anuncio. Eu poderia falar de Newton, poderia falar de Charles, a evolução. Newton diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, mas espera aí, dá lugar para o Espírito Santo, para Deus ocupar, você vai ver que dois ocupam o mesmo espaço, você e Deus se tornando um só. Mas eu não vou. Sabe por quê? Eu estou querendo dizer para você nessa manhã, o dia que você sair da sua casa e você falar: eu estou indo adorar ao Senhor, é adorar ao Senhor, não é Deus estranho, é um Deus vivo. Porque a razão de você estar aqui hoje, porque Ele é vivo e Ele é eminente, Ele está na sua criação trabalhando por você. Talvez você está nesse cabo de aço, talvez arrebentou de um lado, arrebentou do outro, você está balançando, agarra com Jesus que você vai chegar do outro lado. Talvez você está num precipício, mas é alto demais, mas não tem problema, agarra com Jesus que você vai
minha adoração. Quando você não culpar esse altar, e você que é o sacrifício vivo, apresentar diante de Deus, você vai entender que o Deus que você serve, Ele não é mais estranho. Ele é o Deus misericordioso, Ele é o Deus bondoso, Ele é o Deus longânimo. Estamos vivendo uma geração que caminha, e parece que não está chegando a ponto nenhum. Porque construímos altares, colocamos deuses estranhos, mas esquecemos desse Deus verdadeiro da nossa vida. Eu não sei se você nessa manhã gostaria de receber uma oração. Se você gostaria de receber uma oração, eu te convido você a vir cá na frente. Eu gostaria de orar por você. Talvez você está passando por uma situação precisando de um filósofo. Eu te apresentei o Senhor Jesus como filósofo nessa manhã. Ele é a mensagem, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Eu estou precisando de um psicólogo hoje, pastor. Esse psicólogo está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Pastor, eu estou precisando de um matemático na minha vida porque eu não entendo mais. Eu não estou entendendo lado, eu não estou entendendo quadrado, eu não estou entendendo quadrado, eu não estou entendendo. Eu não quero saber, eu te mostrei para você um matemático que vai te sustentar, você vai mudar você. É hora que a minha cabeça volta ao normal. É hora que a minha orelha volta ao normal. É hora que eu entendo que quando eu estou em Jesus eu não posso ser o mesmo como outrora eu era no passado. Quando eu era, aquilo que eu fazia hoje já não faço mais. Porque a luz, a palavra, aquilo que penetrou dentro de mim é a razão, é mais valioso do que o ouro. É hora que eu olho para o ser humano e diz: eu te amo você com todas as suas fraquezas, que eu também sou fraco. Eu não sou de insistir. Se alguém gostaria de receber uma oração, eu gostaria de orar por você nessa manhã. Eu senti um desejo de sair de casa hoje dizendo: Deus, eu quero que a igreja, nossa, quando eu falo você, eu falo de mim, porque o Senhor me bateu a noite inteira. Porque quando às vezes eu pego objeto de adoração e coloco no lugar de Deus, achando que Deus não pode. Quantas vezes eu limito o poder de Deus? Sabe o que Deus está falando para você?
penetra que aquilo que o inimigo tentou lançar na vida dessa mulher, e vai desfazer, Senhor. O teu Senhor é o maior filósofo, o Senhor é o maior psicólogo, o Senhor é o maior, o maior, o maior. Trabalha na vida do Senhor. Senhor pode. Eu não posso, ninguém pode, mas não pode. Não pode. Quem está
Nessa manhã nós vamos estar conhecendo nosso visitante pela primeira vez, a irmã Jusceli, que é irmã do presbítero Jordano. E ela está de visita aqui a esse país. Espero que esteja gostando. Então, como que a igreja recebe a irmã pela primeira vez visitando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode ser. Traga mais luz do Brasil. Amém? Irmãos, nós vamos passar também agora a adoração que nós vamos fazer ao Senhor, a obrigação, que são os dízimos, as ofertas voluntárias. Aquele que tivesse o dízimo, oferta, pode estar fazendo, está orando. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, rendemos graças nessa manhã, Senhor, pela oportunidade também que tu nos dá, Senhor, de te adorar com nossos dízimos e nossas ofertas. Então, aqui, Senhor, ao céu, Senhor, se repreenda o espírito migrador, gafanhoto, Senhor, devorador de nossas vidas. Visite, Senhor, nossos celeiros. Senhor, dá-nos abastança, Senhor, para que não falte. Repreenda, Senhor, todo inimigo de nossas almas, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, visita aqueles que estão depositando, Senhor, os seus dízimos, aqueles que também não puderem. Senhor Deus, em nome de Jesus, abre as portas de trabalho, Senhor, melhoria de trabalho para aqueles que estão necessitados, Senhor. Deus amado, nós te entregamos, Senhor, esses dízimos e pedimos, assim, que o Senhor abençoe as nossas vidas e os dízimos que são entregues, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria também deixar um aviso para os homens. Esse departamento está em férias prolongadas. Uma férias prolongada. É sério, porque todos sabem que eu estava à frente, mas eu tive um problema meu particular, eu pedi o pastor um tempo, e nós oramos, né, para que parecesse um voluntário, mas Deus não tocou no coração de ninguém. E eu me senti incomodado junto com o evangelista Jacinto, nós estamos trabalhando junto, porque o congresso que teve das mulheres aqui foi muito bonito. E eu falei assim, poxa, as mulheres estão dando uma pernada na gente. Estão fazendo as coisas, e não é só aqui não. A gente vê que qualquer lugar que a gente vai, qualquer igreja, as mulheres estão tomando a frente. As mulheres estão tomando a frente. Os homens, né, sacerdotes de Deus, foi criado. Porque se nós vemos antigamente, isso não é ser machista não. Antigamente as mulheres não tinham direito nem de entrar no templo junto com os homens. Hoje em dia as mulheres estão tomando conta de tudo. Os homens estão ficando para trás. Os homens estão ficando para trás. Eu não sei porque estão se escorando nas mulheres, não sei o que está acontecendo. Bom, e eu conversei com o pastor e eu pedi a ele uma oportunidade para o aniversário da igreja. Nós vamos estar reunindo os homens, aqueles que quiserem voluntários, tais como o Joaneci, o Rei, esqueci o seu nome, Douglas, para quem quiser. Os homens da igreja que quiserem, o seu esposo, está aberto, entende? Para poder que nós vamos estar nos reunindo, nós vamos estar ensaiando um louvor. Eu estava, a princípio, pensando em fazer 2, mas o pastor sabe que já não tem condições para lutar, nós vamos ter que fazer no domingo. Então vai ser um hino para o domingo. E eu queria que os homens sentissem no coração de se empenhar mais na obra de Deus, fazer algo mais por Deus. E não vamos fazer que nem o Brasil fez na Copa do Mundo, perder de 7-0 para a Alemanha, não. A gente está perdendo de 10-0 para as mulheres. Vamos fazer algo, vamos mostrar, porque a gente também está fazendo para mostrar para as mulheres que nós somos capazes, não. Nós estamos fazendo para Deus, que Deus nos capacitou. Amém? Então, os homens que quiserem, depois do culto, eu vou estar aqui, a gente se reúne aqui no cantinho e vamos discutir, vamos ver o dia que nós podemos estar aqui na igreja. Eu, inclusive, eu gostaria de pedir o Pietro e ao grupo de louvor que nos ajudasse nesse ponto, porque não vai ser em playback. Nós já temos o em mente, o irmão Jacinto sugeriu, eu gostei muito, mas a gente precisava do grupo de louvor. Nós, a princípio, nós vamos estar orando, vamos estar ensaiando aqui em capela, que seria sozinho, né? E depois eu vou precisar do grupo de louvor para nos ajudar. Amém? Amém. Então, a minha participação no culto de hoje é essa. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao pastor. Amém? Oh, Jesus, ressuscitou. Oh, Deus. Deus é bondoso. É isso que Deus faz. Quem está fazendo aniversário de hoje até
sábado. Gabriel, vem cá, Gabriel, para nós orarmos. Olá. You wanna pray? I'll pray for you. Wanna come? Aí, ó. Your birthday. Yeah. Oh, you forgot it? Vamos estar orando. No, God to help you. Protect you. Oh, que bênção. A irmã Isabel é amanhã. Alguém mais? Algum casamento? Alguém quer representar? Vai dar oportunidade. Até quando eles oram, passa a oração para mim. Vamos colocar de pé, igreja? Vamos desejar tudo de bom para a vida da Bel e do Gabriel.